Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira a gente vai falar sobre os 8 jogadores do elenco do Furacão que tem contrato encerrando até o final desta temporada. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje. O Atlético Paranaense tem 8 jogadores com contrato encerrando até o final da atual temporada. São eles os zagueiros Eivaldo, o lateral direito Bruno Pérez, os meio-campistas Fernandinho e Arthur Vidal e 4 atacantes, William Bigode, Pablo, Marcelo Cirino e Thiago Andrade. E até essa altura da temporada, certamente a diretoria já discute o que fazer com cada um deles, e eu vou deixar aqui os meus 2 centavos sobre como eu acho que deveria ser resolvido cada um desses casos. A começar pelo Zé Ivaldo, que é um dos casos mais simples de serem tratados, pelo fato do jogador já ter assinado um pré-contrato com o Cruzeiro para defender o Clube de Minas a partir de 1º de janeiro. Eu entendo que é natural a saída dele, não há algo que possa ser feito a esse respeito. Eu só lamento que o Atlético não tenha aproveitado a valorização que ele teve durante a boa passagem pelo Cruzeiro na Série B de 2022 para negociar o jogador no início dessa temporada. Então vamos lá, gente, dando sequência. Precisei fazer uma pausinha porque o neném começou a chorar. Bruno Pérez é o nosso jogador seguinte aí para a gente conversar. Bruno Pérez, que acabou de fazer a sua estreia pelo Atlético, então também é um caso bastante emblemático, pouquíssimos minutos jogados, não tem como a gente tomar uma decisão definitiva acerca de qual deveria ser a destinação do jogador. O melhor a fazer nesse momento seria esperar e ver como ele vai se desenvolver até o final da atual temporada. Um jogador com a experiência que ele tem, com a qualidade que ele demonstrou ao longo de alguns momentos da carreira, pode sim ser útil em 2024, mas isso para que a gente possa investir numa sequência dele, evidentemente a gente precisa ver mais dele em campo para poder tomar uma decisão consciente. No meio de campo, o Fernandinho é um poupa-tempo, é o melhor jogador da posição dele no futebol brasileiro, com alguma sobra, extremamente experiente, um líder muito positivo para o elenco, não tem nem o que pensar. O contrato do Fernandinho tem sim que ser renovado, desculpem. E também no meio de campo temos o chileno Arthur Vidal, recentemente operado do joelho direito, e que por força da legislação vigente no Brasil, em tese teria que ter o seu contrato automaticamente renovado pelo Atlético Paranaense até o momento em que o chileno estivesse em condições de jogo. Isso somente será diferente se o atleta ou o seu staff, em conjunto, decidirem que não gostariam que essa renovação acontecesse. Somente eles têm o poder de impedir que essa renovação automática tome forma. Dentro de campo, eu confesso que eu vinha gostando de algumas partidas que o Vidal vinha fazendo, gosto do fato de ele ser uma figura tão vitoriosa, tão importante para o futebol internacional, e acho que a presença de um jogador como ele somente enriquece o elenco do Atlético. É lógico que por se tratar de um jogador de 36 anos de idade e passar por uma cirurgia aí relativamente séria, como ele acabou de passar, talvez o ideal não fosse que ele não ficasse para 2024, mas eu entendo que, sendo o departamento do Atlético competente como é para a recuperação do jogador, desde que ele volte fisicamente bem, talvez valesse a pena sim a gente renovar o contrato do Vidal até o final de 2024 para poder perceber e avaliar como ele voltaria dessa lesão. Então eu não teria nada contra a permanência do chileno, embora também não me incomodaria se ele não renovasse. Para mim não teria problema. E no ataque a gente tem primeiro o William Bigode, um jogador envolvido em uma situação extracampo bastante complicada, e que talvez por esse motivo, além dos problemas físicos, tem tido muita dificuldade de se consolidar como uma opção consistente para o Atlético. É um jogador que tem um salário altíssimo, nesse momento em parte custeado pelo Fluminense, mas na minha avaliação, depois daquilo que a gente viu, ele teria que jogar muita bola daqui até o final do ano para que eu mudasse de ideia em relação à permanência dele para a próxima temporada. Bigode, que, a meu ver, deve procurar um novo clube. O Atlético não pode depender de um jogador fisicamente tão frágil e que constantemente tem o seu desempenho afetado por um problema extra-campo tão grave quanto tem o Bigode, nesse caso, envolvendo aquela empresa de investimentos que prejudicou alguns ex-companheiros dele de Palmeiras.
Pablo é um exemplo um pouco diferente. O Pablo, a meu ver, é um jogador que pelo menos é útil. O Atlético já terá que ir ao mercado buscar pelo menos um jogador dessa posição, pelo fato de que o Vitor Roque deve se mudar, ou se mudará para Barcelona, seja em janeiro, seja em julho da próxima temporada. Então eu entendo que a manutenção do Pablo, além de ser uma opção segura para aquele setor, um jogador experiente, com passagem vitoriosa pelo clube, acaba impedindo que o Atlético precise ir ao mercado duas vezes na mesma posição, no mesmo momento. Acho que uma renovação de contrato do Pablo para 2024, com ele sendo um reserva imediato de um atacante que precisa chegar, até porque o Roque é uma perda gigante, ou será uma perda gigante, acho que seria o melhor caminho. O Pablo, para mim, fica para a próxima temporada, até pelo fato de ser um líder do elenco, e eu já disse aqui outras vezes, eu acho que não é muito prudente mexer demais num elenco de uma vez só. O que a gente tem ao final de um processo como esse é a bagunça que a gente viu no início da temporada de 2022, quando o Atlético contratou e dispensou muita gente ao mesmo tempo. Marcelo Cirino é um caso um pouco diferente, tá, gente? Eu disse na metade do ano que eu seria a favor da liberação dele ao final do contrato, com ele recuperado fisicamente da cirurgia pela qual ele tinha passado. E hoje, especificamente hoje, a Monique Vilela deu a informação de que, por uma decisão da diretoria, o Marcelo Cirino passa a treinar separado do restante do elenco a partir da próxima segunda-feira. Essa é uma decisão que eu considero bastante delicada. Parece que o Cirino, inclusive, ficou bastante chateado quando tomou essa notícia. É um jogador importantíssimo na história do Atlético, tem o drible mais emblemático da nossa história. Acho que merecia ter sido tratado com um pouco mais de tato nesse momento de saída. Não estou aqui defendendo que o Cirino entrasse em campo de maneira exagerada, muito pelo contrário. Acho que os problemas físicos recorrentes pesaram muito para que ele não pudesse ter mais a mesma arrancada, a mesma velocidade final, e principalmente para que ele não conseguisse se manter saudável com frequência a ponto de ser um jogador interessante, mas que ele ficasse até o final do ano, cumprisse o seu contrato, eventualmente tivesse um jogo de despedida na arena, para que a torcida pudesse homenageá-lo. Acho que esse afastamento antecipado acaba se revelando uma falta de tato na diretoria no trato com o jogador, com uma passagem tão vitoriosa, né, tão importante para a nossa história e que é ídolo de muita gente. Acho que a saída do Cirino ao final da temporada é um acerto. A forma como isso tem sido tratado nesse momento me parece um erro, a não ser que alguma informação muito grave acerca do comportamento do Cirino venha a me desmentir nos próximos dias, mas nesse momento acho que foi realmente um equívoco. E por fim, Thiago Andrade, que o Atlético trouxe emprestado do New York City Futebol Clube, né, lá dos Estados Unidos. Um jogador de qualidade técnica bastante questionável, tem lá a sua velocidade, alguma capacidade no drible, mas no contexto geral da obra, muito limitado tecnicamente, pouco ofereceu ao Atlético, e ainda foi protagonista daquele episódio, daquela escalação inexplicável que aconteceu lá na Bolívia, né? Então, por fatores técnicos, principalmente, eu acredito que o futuro do Thiago Andrade não pode ser no Atlético. O Atlético precisa, sim, ter opções para esse lado de campo, mas precisam ser opções mais qualificadas do que esse jogador. Por esse motivo, já me adianto, sou a favor do Thiago Andrade seguir o seu caminho ao final da temporada. E conforme eu disse, quando ele foi contratado, não me empolgava, eu torcia para que desse certo, infelizmente não deu. Então, boa sorte para ele na sequência da carreira. E vocês, gente, é uma coisa que eu tenho que criar o costume de perguntar. Com quais desses jogadores vocês ficariam? Com quais não ficariam? Por que especificamente essas escolhas? Contem para mim aí nos comentários, eu costumo responder todo mundo. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.